A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editadas pela editora CPAD, lição de número 1, que está trazendo o título A Origem da Igreja. Nós estamos iniciando o primeiro trimestre de 2024 e nesse primeiro trimestre nós vamos estar estudando sobre o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nós vamos estar estudando 13 lições nesse trimestre e na introdução desse primeiro trimestre nós vamos estar estudando sobre o tema A Origem da Igreja. Na lição de número 2, Imagens Bíblicas da Igreja. Na lição de número 3, A Natureza da Igreja. Na lição de número 4, A Igreja e o Reino de Deus. Na lição de número 5, A Missão da Igreja de Cristo. Na lição de número 6, Igreja, Organismo e Organização. Na lição de número 7, O Ministério da Igreja. Na lição de número 8, A Disciplina na Igreja. Na lição de número 9, O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. Na lição de número 10, A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Na lição de número 11, O Culto da Igreja Cristã. Na lição de número 12, O Papel da Pregação no Culto. E fechando com a lição de número 13, trazendo o título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Então essas aqui vão ser as 13 lições que nós estaremos estudando nesse primeiro trimestre de 2024 e dando aqui a abertura, a introdução nesse primeiro trimestre com a lição de número 1, que está trazendo o título A Origem da Igreja. E o textuário nos diz: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Verdade prática. A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2 e versículo 37 e 38. Que nos diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E os hinos sugeridos para essa lição são os hinos de número 247, 432, 434 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube ou no YouTube Music por hinos sugeridos, lição de número 1, A Origem da Igreja, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. E dando sequência aqui, o comentário, a introdução nos diz assim: Uma rápida leitura no Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E Pedro a chamou de geração eleita, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus.
veremos que a eclésia, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. E a palavra-chave é igreja. No primeiro tópico, vai trazer o título O Povo de Deus na Bíblia e na História. No primeiro subtópico, no Antigo Testamento. No segundo subtópico, no Novo Testamento. No terceiro subtópico, na história cristã. No segundo tópico, traz o título A Igreja como Criação Divina. No primeiro subtópico, a Igreja como Ideal de Deus. No segundo subtópico, a Igreja como uma realidade concreta. No terceiro subtópico, a Igreja no Pentecostes. No terceiro tópico, traz o título A Igreja como a Comunidade dos Salvos. No primeiro subtópico, regenerados pelo sangue de Cristo. No segundo subtópico, selados pelo Espírito Santo. No terceiro subtópico, o batismo de Cristo e do Espírito. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 1, que está trazendo o título A Origem da Igreja, nos diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2 e versículo 37 a 41. O povo de Deus na Bíblia e na história. Há uma série de palavras no Antigo Testamento para referir-se ao povo de Deus. A mais frequente delas é Carral, que a Septuaginta traduz, na maioria das vezes, como eclésia. O sentido é o de uma convocação ou de uma reunião. Dessa forma, uma assembleia qualquer que fosse o seu objetivo ou propósito poderia ser descrita como uma carral. Exemplos podem ser vistos em Gênesis capítulo 49, versículo 6, 1 Reis capítulo 2, versículo 3 e Juízes capítulo 20, versículo 2. Nesses textos, vemos carral sendo usado em relação a uma assembleia reunida em conselho para cuidar de assuntos de natureza civil e em contexto de conflitos militares. Nesse último sentido, também encontramos a referência ao combate entre Davi e Golias, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Assim, carral era o termo preferido quando se queria referir a qualquer ajuntamento de pessoas, conforme Gênesis capítulo 28, versículo 3, Provérbios capítulo 21, versículo 16, Jeremias capítulo 31, versículo 8, Esdras capítulo 10, versículo 12. Contudo, o uso de carral no texto hebraico também possui uma conotação notadamente religiosa. Nesse sentido, carral é traduzido como congregação em referência à entrega da lei ao povo. Deuteronômio capítulo 9, versículo 10 e capítulo 10, versículo 4. Quando o povo, isto é, a congregação, estava em festa, era a carral que se ajuntava. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 5, capítulo 30, versículo 25, Neemias, capítulo 5, versículo 13, Joel, capítulo 2, versículo 16. Esses exemplos mostram que a carral, como um ajuntamento seletivo de pessoas e não de todo o povo,
Dessa forma, o seu sentido religioso é posto em destaque. Carral também pode designar a congregação como um corpo organizado. Existe o Carral, o Israel, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 10. O Querral, Yahvé, número capítulo 16, versículo 3. E o Querral Elohim, em Neemias capítulo 13, versículo 1. E então, em outras vezes, simplesmente a Assembleia, Carral. Assim se veem as expressões a Assembleia da Congregação de Querral Edas, Israel. Êxodo, capítulo 12, versículo 6. E a Assembleia do Povo de Deus, Juízes, capítulo 20, versículo 2. De especial interesse é a expressão Congregação do Senhor, Querral e Yahvé, da qual existem 13 exemplos, como em Números capítulo 16, versículo 3, capítulo 20, versículo 4, Deuteronômio capítulo 23, versículo 2 a 4, e Miqueias capítulo 2, versículo 5, 1 Crônicas capítulo 28, versículo 8. É no Antigo Testamento o mais próximo equivalente de Igreja do Senhor. A Septuaginta traduz a expressão por Ecclesia Curio. O Novo Testamento usa a palavra eclésia para referir-se, na grande maioria das vezes, à Igreja de Deus. A palavra eclésia, portanto, é o termo preferido por Lucas em Atos dos Apóstolos e por Paulo nas suas cartas para darem destaque à Igreja de Deus. Assim, Lucas escreve: e houve um grande temor em toda a igreja. Atos capítulo 5, versículo 11. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo assolava a igreja. Atos capítulo 8, versículo 3. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos capítulo 12, versículo 5. Da mesma forma, Paulo destaca a igreja de Deus que está em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro das nossas viagens. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 19. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Efésios capítulo 3, versículo 10. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Como observam os léxicos, a expressão congregação do Senhor, Querral e Yahvé, usada no Antigo Testamento, é o equivalente mais próximo da expressão neotestamentária, Igreja do Senhor, Ecclesia Curio. Contudo, convém destacar que o significado de Carral como congregação ou congregação do Senhor, embora mantenha alguma semelhança semântica com a eclésia neotestamentária, não significa dizer que a igreja já existia no Antigo Testamento. Na verdade, Carral apenas diz que o Senhor tinha um povo debaixo do Antigo Pacto. As diferenças entre a congregação do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento podem ser encontradas tanto na forma como na função. No Antigo Testamento, o uso do termo Carral refere-se ao povo de Deus no seu sentido étnico, enquanto no Novo Testamento, eclésia não possui esse sentido. A eclésia do Novo Testamento é constituída por pessoas de todas as raças, línguas e povos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E o mais significativo é que a eclésia no Novo Testamento tem função de tornar-se a habitação, o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O que não acontece com o povo do Antigo Pacto.
Assim, podemos destacar que no Novo Testamento, a eclésia refere-se a crentes nascidos de novo e não simplesmente a um ajuntamento de pessoas. Nesse contexto, Israel e a igreja ocupam papéis distintos no plano da salvação. Uma não é a extensão do outro. Como observa Green Allison, ambos participam à sua maneira do reino de Deus e de suas bênçãos multiformes. A igreja foi idealizada por Deus para ocupar um lugar de destaque na plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, versículo 4. A sua importância é inegável. Atos capítulo 20, versículo 28. Israel, contudo, não ficou esquecido por Deus. Romanos capítulo 8, versículo 25. A seu tempo, terá cumprimento aquilo que o Senhor projetou para essa nação. Romanos capítulo 11, versículo 26. A igreja na tradição católica e protestante. Dentro desse contexto sobre a origem da igreja, é importante compreendermos também como o catolicismo enxerga a igreja e o seu fundamento. Isso ajudará a fazermos um contraste com a fé evangélica herdeira da reforma do século XVI. No contexto católico, isso pode ser mostrado, por exemplo, a partir da profissão de fé tridentina de 1564, conforme exposta na bula de Pio IV, Injunctum Nobis, de novembro daquele mesmo ano. Esse documento católico foi publicado para ser recitado publicamente por todos os bispos e clérigos. A redação do seu texto diz: a Igreja Santa, Católica, Apostólica e Romana, como a mãe e mestra de todas as igrejas. O pontífice romano, o sucessor do bem-aventurado Pedro, chefe dos apóstolos e representante vicários de Jesus Cristo. Esta verdadeira fé católica, sem qual ninguém pode estar em estado de salvação. Nesse documento, observa-se que a Igreja Católica é posta como sendo a Igreja Mãe, o Papa como sendo o sucessor do apóstolo Pedro e vigário de Cristo, e a fé católica como garantia de salvação. Esse documento verbera os dogmas católicos de que o apóstolo Pedro é a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou a igreja e de que fora da igreja não há salvação. Esse tipo de eclesiologia existe em razão da crença romana de que a Igreja Católica é vista como a única igreja verdadeira e sacramento de salvação. Assim, não existiria salvação fora do catolicismo e, caso exista, será de alguma forma instrumentalizado por ele. Dessa forma, a conclusão mais lógica é que a Igreja Católica torna-se meritória no processo da salvação. Partindo desse raciocínio, o padre Miguel Maria Gambelli parafraseia as palavras de Jesus que foram ditas ao apóstolo Pedro em Mateus capítulo 18, versículo 19, como se segue: nesta minha igreja, que é o reino dos céus aqui na terra, eu te darei também a plenitude dos poderes executivos, legislativos e judiciários, de tal maneira que qualquer coisa que tu decretares, eu a ratificarei lá no céu, porque tu agirás em meu nome e com a minha autoridade. O apóstolo Pedro, portanto, segundo Gambelli, é o fundamento sobre a qual a igreja foi edificada. O entendimento da fé evangélica é que o único fundamento da igreja é Cristo e não Pedro.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Desta forma, a igreja é criação divina e tem Cristo, e não o homem, como o seu fundamento. Por outro lado, a igreja só se mantém fiel e verdadeira quando tem Cristo como cabeça e é fiel à sua palavra. E uma igreja fora da Bíblia não pode reivindicar ser verdadeira, qualquer que seja ela. Os catecismos, confissões de fé e credos herdeiros da Reforma de 1517 têm procurado mostrar a centralidade da Bíblia e Cristo como o único fundamento da igreja. Confissão Batista de New Hampshire, de 1833. Cremos que uma igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados, associados por aliança na fé e comunhão do Evangelho, observando as ordenanças de Cristo, governado por suas leis e exercendo os dons, direitos e privilégios investidos neles por sua palavra. Conjuntos de verdades fundamentais das Assembleias de Deus de 1916. A igreja é o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão. Cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, capítulo 2, versículo 22, Hebreus capítulo 12, versículo 23. A igreja como criação divina. De acordo com o apóstolo Paulo, a igreja não foi uma criação humana, nem tampouco uma ação de última hora. Ela foi um projeto feito por Deus desde a eternidade, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Esta afirmação de Paulo esvazia por completo a ideia de um improviso divino na criação da igreja. Fica o fato de que Deus, na sua onisciência, sabia de antemão da queda do homem e, para salvá-lo através da obra de Cristo, criou a igreja. Assim, Paulo, na sua carta aos Efésios, destaca esse mistério que estava oculto. Efésios capítulo 3, versículo 3 a 6. E que foi revelado à igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja existia, sendo ela um ministério que estava oculto, que somente se revelou na plenitude dos tempos. Fica claro que ela não existia no Antigo Testamento. Deus tinha um povo debaixo do Antigo Pacto, só que esse povo, embora fazendo parte do seu reino, não era a igreja. Esta, portanto, tem a sua origem na nova aliança. Ela nasce no Pentecoste. Tomando por base Efésios capítulo 3, versículo 1 a 6, Norman Geisler pontua algumas razões por que a igreja começou no Pentecostes. Diversos fatos deixam claro que a igreja não começou até depois da ascensão de Cristo. Primeiro, ela envolvia um mistério, o que significa algo antes escondido, oculto e agora revelado. Segundo, o mistério não foi revelado até o período dos apóstolos e profetas no Novo Testamento. Terceiro, esse período teve lugar depois do Antigo Testamento, uma vez que não foi em outros séculos antes do período em que Paulo escreveu. Quarto, gramaticalmente, apóstolos e profetas estão ambos precedidos por um artigo aos seus santos apóstolos e profetas, indicando que devem ser considerados como uma única classe. Quinto, os apóstolos e profetas do Novo Testamento eram a base da igreja e que mostra
que a igreja se iniciou com eles. Sexto, Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. E o edifício não pode existir a menos que a pedra da esquina esteja no lugar. Sétimo, e finalmente, Efésios capítulo 3, versículo 4 e 5. Juntamente com passagens paralelas, revela que esta igreja do mistério não existiu antes do tempo de Cristo. A igreja é o mistério de Cristo, não revelado em outras gerações, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A igreja simplesmente não existia no Antigo Testamento. Os gentios não eram coerdeiros das bênçãos de Deus, mas estavam separados da comunidade de Israel. Efésios capítulo 2, versículo 12. E a parede de separação que estava no meio não foi derrubada. Versículo 14. Até que a cruz recebesse o suporte de Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Ele é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora. O contraste é claro. O mistério de como os judeus e gentios se uniram em um corpo em Cristo não estava presente no Antigo Testamento, que revelou que os gentios receberiam as bênçãos do Evangelho. O Novo Testamento deu a conhecer como isso seria possível. Efésios capítulo 3, versículo 6. A igreja não começou até depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou e a estabeleceu sobre os fundamentos dos apóstolos. A igreja como comunidade dos salvos. Podemos então falar da igreja como sendo a comunidade dos salvos pelo sangue de Jesus. A igreja é uma comunidade de pessoas regeneradas que tiveram a experiência de salvação. Os verbos gregos usados no contexto da conversão são metaneo, em Atos capítulo 2, versículo 38, e epistrepo, Atos capítulo 3, versículo 19, respectivamente. O primeiro indica uma mudança de mentalidade, enquanto o segundo de rumo. A igreja não é formada, portanto, por adesão, mas por conversão. Não existe salvação sem cruz. Da mesma forma, não existe igreja verdadeira sem o selo do Espírito. A igreja nasce, portanto, no Pentecostes. Nas palavras de Williams, superintendente geral das Assembleias de Deus norte-americana e autor da obra Systematic Theology, a igreja foi fundada no Pentecostes. Foi quando se cumpriu o dia de Pentecostes que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. E que a igreja do Novo Testamento passou a existir. A partir de então, igreja torna-se uma palavra proeminente no Novo Testamento. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 2, versículo 47. Grande temor veio a toda a igreja. Atos capítulo 5, versículo 11. Os presbíteros ordenados em cada igreja. Atos capítulo 14, versículo 23. Meyer Pirman declara: a igreja veio a existir como igreja no dia de Pentecostes, quando foi consagrada pela unção do Espírito, assim como o tabernáculo foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina. Êxodo capítulo 40, versículo 34. Também os primeiros membros da igreja foram congregados no cenáculo e consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. Essa obra foi feita pelo Espírito Santo, operando mediante os apóstolos que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja por sua pregação, ensino
e organização. Portanto, a igreja é descrita como edificada sobre os fundamentos dos apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 20. Michael Dunsick alega: várias são as razões para crermos que a igreja teve sua origem, ou pelo menos foi publicamente reconhecida pela primeira vez no dia de Pentecostes. Embora na era pré-cristã Deus certamente se associasse a uma comunidade pactual de fiéis, não há evidências claras de que o conceito de igreja existisse no período do Antigo Testamento. Ao citar especialmente eclésia pela primeira vez, em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus falava de algo que iniciaria no futuro. Edificarei, do grego oikodomios. É um verbo futuro, é um verbo no futuro simples, não uma expressão de disposição ou determinação. Na condição de corpo de Cristo, é natural que a igreja dependa integralmente da obra concluída por ele na terra, sua morte, ressurreição e ascensão e da vinda do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 7, Atos capítulo 20, versículo 28 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Millard Erickson observa que Lucas não emprega eclésia em seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes em Atos dos Apóstolos. Esse fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período abrangido em Atos. Imediatamente após aquele grande dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes reunidos, a igreja começou a propagar poderosamente o evangelho, conforme fora predito pelo Senhor ressurreto em Atos capítulo 1, versículo 8. A partir daquele dia, a igreja continuou a propagar-se e a aumentar no mundo inteiro, mediante o poder e orientação daquele mesmo Espírito. É relevante o fato de que o apóstolo Paulo afirma: pois todos somos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. A preposição em que aparece no texto grego e que a versão Almeida Revista Corrigida traduz como em é mais bem compreendida no seu sentido instrumental, isto é, por como o faz a versão da Bíblia King James. A tradução mais fiel ao texto grego, que foi um sentido instrumental nesse aspecto, é por um Espírito. Quando recebemos a Cristo como Salvador, é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. Esse é o batismo de iniciação. Ele faz de nós membros do corpo de Cristo. A igreja, isto é, o corpo de Cristo, é o elemento em que somos batizados. E o Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, é o agente desse batismo. Por outro lado, o batismo no Espírito, no qual Cristo é o agente, é um batismo de capacitação. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, capítulo 10, versículo 44 a 46, capítulo 19, versículo de 1 a 6. São, portanto, duas coisas diferentes. Voltando para o livro de apoio, voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto,
não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 1, que trouxe o título A Origem da Igreja. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 2, Lições Bíblicas Adultos, editado pela editora CPAD, que vai estar trazendo o título Imagens Bíblicas da Igreja. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.